Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devoção bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos em Provérbios, dando sequência então no nosso estudo. Lembrando que na quarta-feira eu lancei um vídeo promocional para sortear o ingresso para a Fiel Jovens de 2026. Então, a qualquer momento vai estar passando um hashtagzinho aqui especial para vocês comentarem e concorrerem, tá? Vão lá, vai estar passando o cardzinho onde você pode ir lá acessar o vídeo e ver como que são as regrinhas para você participar. Mas nós vamos então dar sequência ao nosso estudo de provérbios após um longo tempo sem isso. O último estudo em provérbios foi em julho do ano passado, mas nós vamos dar sequência então nesse estudo aí, logo após a vinheta, é claro. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência então ao nosso estudo que está em Provérbios capítulo 3, versículos 27 em diante. Vamos finalizar então o capítulo 3 nesse estudo de hoje e a partir da próxima semana nós vamos entrar em uma série de 3 estudos do capítulo 4. Diz assim na minha versão NVI: quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Oremos. Santo Deus, Tu és soberano, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia em Tua presença. Obrigado por esse momento especial onde nós estamos retornando com as devocionais. Que o Senhor possa dar entendimento a todos que estão comigo nesse estudo e a mim, para que eu consiga me manter firme, Pai, sempre tendo dedicação nos estudos e postando aquilo que eu tenho aprendido, para que outras pessoas também possam conhecer a Ti e serem transformadas. Usa-nos neste momento, Pai, que Tu nome seja glorificado acima de todas as coisas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, dando sequência, nosso estudo que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 35, nós temos então aqui uma advertência ao sábio. Então, algo que eu gostaria muito de falar com vocês é o seguinte: quem aqui já teve aquele momento especial com seus pais, aquele momento agradável, onde você está lá achando que está fazendo alguma coisa correta, mas no final das contas você fez algo errado? E aí seu pai vai lá e te dá uma advertência. Quem aqui gosta de ser corrigido por algum mal feito, onde seu pai vai lá e te corrige, te pune, te disciplina por causa dos seus erros? Ninguém gosta disso, ninguém gosta dessas coisas. E aí nós vamos ver aqui, então, nesse estudo, uma série de advertências, né, para que a gente possa, de fato, fazer o que é certo, não negligenciarmos aquilo que é correto. A Bíblia, né, tem vários textos que nos instruem para a gente não negligenciar a maneira correta de viver, para que a gente possa fazer as coisas de maneiras que honram ao Senhor, porque de fato a gente não gosta da disciplina, a gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta de ser corrigido. Mas esse texto de hoje nos deixa muito claro essa correção, essa advertência ao sábio, né? E a gente tem que estar atento a isso. E aí, como nós lemos no texto, nós vamos agora fazer umas pequenas divisões, onde nos versículos 27 e 28, nós temos aqui uma advertência: fazer o bem. Então, esse fazer o bem aqui é uma advertência que a gente tem que estar atento. Quando observarmos a necessidade de alguém, não podemos negligenciar, como o texto fala. A gente não pode deixar para fazer amanhã aquilo que a gente pode fazer neste momento aqui. Então, a gente observa alguém que está passando por necessidade, alguém que está passando por alguma dificuldade, e a gente pode ajudar nesse momento. A gente não pode falar assim: então espera aí que eu vou orar por você. Vocês estão vendo barulho na porta, talvez aí, não sei se vocês estão ouvindo. É o cachorrinho que tem aqui em casa, o Joaquim, é o cachorrinho do meu irmão, tá aqui, ó. Estamos só nós dois em casa, ele tá querendo aqui entrar no quarto.
Voltando aqui o estudo. Mas a gente, às vezes, tem essa mania de alguém pede uma ajuda, alguém pede um conselho, a gente fala, Deus vai te abençoar, eu vou orar por você. Não, a gente tem que fazer naquele momento, né? A gente não pode deixar para depois o que está sendo pedido naquele instante. Seja uma ajuda, seja uma oração, seja um conselho. Se é possível, a gente pode fazer naquele instante, a gente não pode deixar para o dia seguinte. Então, essa advertência desse cuidado que a gente tem que ter, para a gente não deixar para depois, fazer naquele momento do pedido de ajuda, né? Nos versículos 29 e 30, nós precisamos desejar o bem. Sim, o texto é claro. Além de sermos chamados a fazer o bem àqueles que precisam, nós também precisamos desejar o bem, até mesmo aqueles que nos perseguem, como Jesus já falou, amar o próximo. A gente não pode revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem. Então aqui a gente não pode, inclusive, como o texto deixa claro, a gente acusar alguém sem motivos algum. Então, pelo contrário, eu não posso acusar alguém. Na verdade, eu tenho que desejar o bem para esta pessoa, para que, de fato, aconteçam coisas corretas com ela, né? Para que a gente deseje o bem para ela. Então, a gente, além de ser chamado a fazer o bem, nós somos também advertidos a não planejar o mal para essa pessoa, de não desejar o mal para ela, mas somente o bem. Ainda mais fazer acusações sem motivos, que o texto deixa claro, né? Fazer acusações sem motivo algum. Então, desejo bem para todas as pessoas. E nos versículos 31 e 32, não invejar o mal. Então, a gente tem mania de, às vezes, ficar invejando aquelas pessoas que conquistaram algumas coisas, mas por meios ilícitos. Então, não é para a gente invejar o mal. Nós não podemos desejar aquilo que é ruim. O que é mal não é para a gente desejar. Então, a gente não pode sentir inveja das coisas erradas. Aquela pessoa que adquire tal coisa por causa de maldades que ele comete, que essa pessoa comete, desejar talvez uma riqueza porque quem conquistou, mas conquistou de formas ilícitas. Não podemos invejar o mal. O mal é algo que nós não podemos invejar de forma alguma. Nós não podemos nos tornar como essas pessoas que o texto fala, né, como os violentos, como os perversos. Nós não podemos buscar ser iguais a essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos adquirir esse convívio de justiça, conforme a própria palavra fala, né? O justo, sim, é o seu amigo. O justo, sim, é o nosso grande amigo. E o justo, nós já temos que é o próprio Jesus Cristo, né? O advogado, o justo. Os versículos 36 a 35, nós temos alguns contrastes aqui e recompensas com relação a isso. Então, no nosso texto, nesse contraste que nós podemos observar, algumas advertências, mas também alguns benefícios que nós podemos adquirir. Então, nos versículos 33 a 35, algumas advertências. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Então, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mas ele abençoa o lar dos justos. Então, se os ímpios têm uma casa amaldiçoada, os justos têm uma casa, um lar abençoado. Outro aqui contraste, ele zomba dos zombadores. Então, aqueles que são zombadores, Deus está zombando deles. Mas concede graça aos humildes. Em contraste, né, de que Deus zomba dos zombadores, os humildes são recebidos com graça, recebem graça do Senhor. Mas um contraste aqui, a honra é herança dos sábios, ou seja, os sábios recebem herança, né, que é a honra. Porém, né, no caso aqui, mais o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, assim, se o sábio recebe como herança a honra, os tolos são expostos ao ridículo. Então, olha que contraste que nós temos desse estudo de hoje, dessa advertência de hoje. Então, com base nisso, nós temos as aplicações que são somente duas. Seja bondoso. Então, independente das circunstâncias, nós devemos fazer o bem, desejar o bem, fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. E a segunda aplicação, seja sábio. Não procure os prazeres, não procure os desejos daquilo que os perversos tanto fazem para satisfazer as suas próprias vontades. Pelo contrário, nós precisamos buscar sabedoria para ganhar a honra
como a herança que o texto próprio fala. A honra é a herança dos sábios. Devemos nos tornar sábios para alcançarmos esta grande herança que é a honra do Senhor. Porque os tolos, eles vão ser levados ao ridículo, serão zombados, não vai ter bênçãos, mas maldições. Então, busquemos ser sábios, né? Seja sábio para a gente ganhar a honra como herança. E aí a grande ideia fica da seguinte forma: o Senhor abençoa, concede graça e honra o sábio. O Senhor abençoa, concede graça e honra o sábio. Que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro.